Opa, e aí, tudo bem com você? Se você busca sabedoria, deixa eu te dizer algo direto, a Bíblia é o lugar certo. E isso não é só um discurso religioso, um dos homens mais sábios e estudados da história, por exemplo, Salomão, registrou seus segredos e seus aprendizados ali. E não foram pensamentos rasos, foram princípios que atravessaram séculos e continuam extremamente atuais. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender algo muito importante. A palavra de Deus, ela não é um livro comum. Ela é poderosa e ela precisa ser levada a sério. Inclusive, até quem não segue a fé cristã reconhece o valor da Bíblia. Historicamente, geopoliticamente, culturalmente, ela é uma das obras mais influentes da humanidade. Então pensar que você se torna mais moderninho ou descolado por considerar ultrapassada a Bíblia, na verdade revela uma dificuldade de reconhecer o valor que ela carrega, mesmo fora do campo da fé. E aqui entra um ponto essencial para você. Dentro da Bíblia existe um livro extremamente estratégico, o livro de Provérbios. Ele foi organizado em 31 capítulos e isso não foi por acaso. Você pode literalmente ler um capítulo por dia e completar ele em um mês. É como se fosse um guia diário de sabedoria prática para sua vida. E olha o que ele diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o fundamento do verdadeiro conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não existe sabedoria real sem reverência a Deus. Não é só saber as coisas, é sobre viver de forma alinhada com o que é certo. E fica ainda mais forte em Provérbios capítulo 1, versículo 20. A sabedoria clama nas ruas, levanta a voz nas praças. Agora, pensa comigo, isso é muito louco, porque Deus, ele não está escondendo a sabedoria de você. Ele não está dificultando o acesso, muito pelo contrário, ele está te oferecendo. E isso te coloca em um nível completamente diferente do que a gente vê hoje. Porque atualmente, muitas pessoas buscam respostas em lugares incertos, vão fazer práticas espirituais duvidosas, consultam espíritos, rituais, tentando prever o futuro através de suposições, ou presságios, ou adivinhações que carregam essa ideia de incerteza. Mas nada disso é garantido. Agora, em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra não é instável, ela é viva, ela funciona, ela permanece. Se Deus é a fonte de toda a sabedoria, por que a gente buscaria então em qualquer outro lugar? E aí a gente bate no ponto-chave: se você quer sabedoria, você precisa conhecer a palavra. E ler a Bíblia não é só um hábito religioso, é uma estratégia de vida. De Gênesis a Apocalipse existem princípios sobre como viver, decidir, liderar, se posicionar. É literalmente um manual. Então pensa, como você pode amar, respeitar ou obedecer alguém que você não conhece? E talvez aqui tenha o ponto que vai mudar tudo, porque muitas vezes a gente acredita que precisamos mais diplomas, mais livros complexos de filósofos para adquirir conhecimento, como se a sabedoria estivesse sempre em algo distante de você. Mas a Bíblia já influenciou diretamente muita coisa que a gente vive hoje, inclusive leis. Por exemplo, quando você ouve não matarás, isso não ficou só no campo religioso, esse princípio está refletido no Código Penal brasileiro, que trata o homicídio como crime. O mesmo acontece com o não furtarás, que aparece nas leis contra roubo e furto, ou seja, valores que organizam a sociedade hoje já estavam estabelecidos há milhares de anos na palavra de Deus. E não para por aí. Grandes pensadores como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eles desenvolveram ideias que moldaram a filosofia com base nas escrituras. Na ciência, Isaac Newton era totalmente fascinado pela Bíblia. Ele via nela uma lógica e uma ordem que ajudavam ele a entender o universo, por exemplo. E até na cultura popular, coisas que provavelmente você já assistiu, como o filme Matrix, carregam conceitos muito próximos de termos e temas bíblicos, como verdade, ilusão e libertação. Então, muita coisa que hoje a gente considera normal foi direta ou indiretamente influenciada pela palavra. E se você tem acesso a ela, seja no seu celular, em casa ou qualquer lugar, você tem algo extremamente valioso nas mãos. Valorize isso, porque nem todo mundo tem esse privilégio. Um tempo atrás eu estava vendo um relato de missionários na China e eles contaram que tirar uma Bíblia da mochila era um risco real de vida. E quando eles conseguiram em lugares escondidos, as pessoas se reuniam desesperadas para ler, nem que fosse um único versículo, porque elas sabiam o valor daquelas palavras, elas sabiam aquilo que podia transformar a vida delas. Agora, eu te pergunto com muita sinceridade, você tem acesso fácil a algo que outros arriscariam tudo para ter, e o que você tem feito com isso? Você entende o quanto isso é sério? Então valorize enquanto você pode. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por disponibilizar para todos nós, de forma livre, de forma fácil, a sabedoria, que nós possamos a cada dia mais temer ao Senhor, temer a Tua palavra e obedecer aos Teus mandamentos para receber a sabedoria diretamente da fonte. Nós sabemos, Pai, que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. O inimigo tem se levantado através de discursos de enganadores, pessoas que estão distorcendo a Tua palavra para se beneficiar disso.
isso, mas aqueles que caminham confiantes na palavra do Senhor, lendo a Bíblia diariamente, jamais serão enganados. O Espírito Santo está à nossa frente, então nos guia, Senhor, para o caminho certo, para a direção correta e nos livra dos enganadores, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos. Em nome de Jesus, protege o nosso coração. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.